Ora então, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Olá, Raquel. Olá, Bem-vinda. Helena, obrigada pelo convite. Bem-vinda ao Conversas à Solta. É um prazer tê-la aqui. E vou começar por apresentá-la, para quem não a conhece. Se eu disser alguma asneira ou de cometer alguma incorreção, faça favor de me Muito corrigir. bem. E chama-se Raquel Vaz Pinto. Nasceu em Luanda, em 1973. É investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova de Lisboa e professora associada convidada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da mesma universidade, onde leciona as disciplinas de Estudos Asiáticos e História das Relações Internacionais. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política de 2012 a 2016 e consultora do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian de 2020 a 2022. Autora de vários artigos e livros, entre os quais A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen, a China e os Direitos Humanos, editado pela Tinta da China, e Os Portugueses e o Mundo, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os seus interesses de investigação são a política externa e a estratégia chinesa, os Estados Unidos e o Indo-Pacífico, a liderança e estratégia. Atualmente é analista residente de política internacional da SIC Notícias e da TSF e faz a dupla com o Pedro Vieira, que eu gosto muito, no novo podcast As Amigas de Eleonor, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A terminar um livro que será publicado pela Tinta da China sobre os desafios colocados pela China às democracias liberais europeias, incluindo a portuguesa. Ora, isto é um tema interessante. Apaixonada por futebol. Ui, É benfiquista ferrenha. isso mesmo. Só somos duas. Pronto, está feita a apresentação e poderíamos começar pelo título deste último livro, que está a acabar, suponho. Que é, mas se queremos falar de mais coisas, tenho que nos dar um pequeno resumo. Os desafios colocados pela China às democracias liberais europeias, incluindo a portuguesa. Porque estamos numa fase em que só se fala da Ucrânia, do Próximo Oriente, mas nunca nos podemos esquecer da China e dos Estados Unidos, não é? E desta concorrência de forças que está permanentemente em jogo e que parece que não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com tudo. Tem, Pronto. Portanto, acho que começamos por aí. tem que ver com tudo. É uma rivalidade ou uma concorrência que começou de forma mais concreta, eu diria, nos últimos 5, 7 anos, ou seja, nós europeus, há 5, 7 anos, sinceramente, a relação com a China era muito menos questionada do que é hoje. Mas também pela política mais assertiva da China, seja em matéria de investimentos, seja mesmo a nível da sua política externa. A própria Europa, e quando digo Europa estou a falar obviamente da União Europeia, embora isso seja redutor, porque obviamente há mais Europa. Há mais Europa para além dessa. Sim. Mas também foi uma reação a essa política mais assertiva. E, por outro lado, os Estados Unidos, o primeiro sinal foi ainda com Obama, em 2011, quando o Obama anunciou aquela ideia do pivô para o Pacífico, que depois teve que mudar, porque pivô tinha assim uma tónica muito militar. Enfim, a ideia foi voltar a lembrar ou voltar a recentrar as atenções dos Estados Unidos em toda essa enorme região, mas sobretudo fazer face a um país que, enquanto os Estados Unidos estiveram mergulhados, seja no Afeganistão, seja no Iraque, sobretudo no Iraque, que foi uma invasão com consequências que ainda hoje olhamos e vemos, nesse sentido foi deixar de reagir e passar a pensar de forma mais estratégica toda esta realidade. E depois, a partir de Obama, as coisas foram sendo feitas, foi fazendo o seu caminho. A administração Trump reforçou esse aspecto e com a administração Biden, esta ideia ou este conceito do Indo-Pacífico, ou seja,
dois oceanos, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, é um conceito ainda muito aberto, ou seja, nós não temos fronteiras óbvias, não há uma adesão Certo. óbvia, nada que se pareça, mas é o recentrar dos Estados Unidos, e bem, do ponto de vista estratégico, sendo claro, isso também é assumido nos documentos oficiais dos Estados Unidos, porque aí está logo um ponto de partida que é importante. Nós sabemos bem aquilo que os Estados Unidos querem, pensam e às vezes até demais, como podemos ver por todas estas, enfim, inúmeras atrapalhadas e cenas muito tristes que vamos vendo, seja mais na Câmara dos Representantes do que no Senado, mas ainda assim dentro do Partido Republicano, sobretudo, embora também no Partido Democrata haja quem queira dar esse ar da sua graça, mas nós sabemos que, e os Estados Unidos dizem isso de forma muito clara, em termos de potencial, em termos de condições, em termos de objetivos e de estratégia, há apenas um competidor, a expressão é essa, um competidor, um rival, que é obviamente a China. E portanto essa relação de rivalidade, de competição, com tudo o que isso, mas é de facto uma relação a nível estratégico mais importante, é isso que deve ser e deve servir de base a todas as nossas leituras internacionais. Certo. E depois, a partir daí, Portanto, nós... há essa camada base. É tipo uma espécie, é algo macro. Exatamente. Ou seja, é algo que está e depois tudo o resto pode ou não ser construído, reforçado, pensado através de tudo isso. Porque, de facto, estamos a falar de dois países, uma superpotência, a outra candidata a superpotência. A China não é uma superpotência ainda, nem por sombras, mas é pensarmos que há uma vertente global, ou seja, quando olhamos para o mundo, em termos geográficos, temos que pensar na maior concorrência que existe, por exemplo, em relação ao Ártico, que infelizmente, devido ao degelo e às alterações climáticas, é um território cada vez mais de concorrência também entre os vários países. Temos que pensar, por exemplo, no continente africano, que também tem tido uma agência maior, ou seja, um maior protagonismo dos seus países, da sua União Africana, ou seja, claro, a Europa, e em todos estes territórios há uma espécie de coluna vertebral. Certo. E depois tudo o resto elenca Sim, perfeitamente, percebo perfeitamente. Mas isso normalmente está ausente das grandes discussões de política, porque se nos centramos, há tendência para nos centrarmos só no que está a acontecer. E esquecemos do contexto global. Mas isso também é explicável porque isto é algo que tem vindo a acontecer umas vezes mais nos bastidores do que outras, e é óbvio que nós também reagimos àquilo que está a acontecer, e ainda bem, porque se não fosse essa nossa capacidade, até não apenas do ponto de vista analítico, mas também emocional, nós não tínhamos sentido e não continuaríamos a sentir uma solidariedade óbvia com os ucranianos na sua luta de serem invadidos, da tentativa de subjugação por parte da Rússia. Portanto, também esse dia-a-dia também é importante e depois também compete às pessoas que trabalham estas áreas tentar ajudar a fazer essas leituras, ou seja, introduzir o elemento mais macro, introduzir outros aspectos que possam estar menos nos holofotes, mas que são fundamentais para eu perceber o mundo. E hoje, de facto, e isso é uma característica da globalização, pior ou melhor, eu hoje não posso de todo pensar que o que acontece, sei lá, na China não me afeta e de que maneira? Claro que sim. Só queria, para fechar este tema, e depois irmos à Europa propriamente dita e o papel da Europa no meio disto tudo, começou por dizer que a China, de há uns 5, 7 anos, tem tido este comportamento. E isso tem a ver com a liderança chinesa, penso eu, não é? Foi sim. O Xi Jinping. Pronto, portanto, começou nessa altura. Porque antes dele não havia esta tensão tão marcada. Não existia essa tensão tão marcada. Só para contextualizar e temporalizar Então, as começamos coisas. por aí.
Xi Jinping é eleito com aspas, claro, Exato. é Muitas eleito secretário-geral do partido e esse é o lugar mais importante. Uhum. A China é aquilo a que na ciência política se chama não é um Estado, entre aspas, a que nós estamos mais habituados em termos de, obviamente, por sermos uma democracia liberal, mas é esta ideia do partido tracinho Estado. Ou seja, eu antes de ler quem é o presidente, quem é o ministro da Defesa, eu tenho que ler primeiro quais são os lugares, quem é que ocupa os cargos importantes no partido. Claro. E, portanto, esse primeiro secretário-geral do Partido Comunista da China, e isso foi em 2012, e em 2013, neste caso concreto, passa-se à presidência da China e da República Popular da China. E, portanto, isso começou. E houve ali, assim, no início, uma espécie de entusiasmo. Pensou-se que Xi Jinping iria continuar um certo caminho, que isto tem sempre que ser dito com alguma cautela, porque estamos a falar de uma ditadura. Portanto, mas a ideia seria que, com Xi Jinping, que o caminho de pelo menos não reforçar a repressão fosse seguido. E Xi Jinping, nos primeiros tempos, ainda deu assim uns ares da sua graça, mas depois começou de forma muito clara a fazer esse caminho de maior repressão interna e também, do ponto de vista externo, a ter uma posição muito mais forte, mais assertiva. E interventiva também. E interventiva em muitos aspectos. Depois há aqui duas situações, vá lá, outras muitas no mundo. Há o que vem acontecendo em relação a Taiwan, por exemplo, o que estava a acontecer em Hong Kong em 2019, que só foi abafado do ponto de vista da nossa atenção mediática com o início da pandemia, Claro. não é? E por razões óbvias e como se pode compreender. Mas essa tónica de maior repressão e uma política externa mais nacionalista, assertiva, mais de confronto, é clara. Basta perguntar, por exemplo, a um país que também falamos muito pouco, que é a Índia. Pois. Porque muito frequentemente há conflitos, não são apenas escaramuças, há conflitos sérios numa fronteira que ainda hoje não é consensual entre os dois países. E, portanto, essa tónica de maior assertividade acabou por ser reforçada, não porque o início da pandemia tenha acontecido na China. Eu acho todo esse discurso absolutamente lamentável, a conversa de que o vírus é da China e tal, acho mesmo lamentável. Aconteceu na China. E é sobretudo o que a pandemia nos fez repensar. E aqui, até mais do que os Estados Unidos, eu diria que para a Europa foi uma espécie de acordar. Porque de repente, não é tão de repente, mas do ponto de vista da percepção, nós chegamos à conclusão, que para quem estuda estratégia é óbvia, por mais racional que seja do ponto de vista financeiro, ou seja, tenho muito menos custos e, portanto, também consigo ser mais competitivo, ter tudo num país, neste caso a China, podia ser outro, de um único país. E estar dependente, ao ponto de nós termos estado com várias, para além de toda a preocupação, de tudo aquilo que a pandemia provocou em termos de sofrimento, de mortes, de confinamentos, que é absolutamente antinatura, devo dizer, claro. E tudo isso, e do ponto de vista económico, e o choque que tudo isto teve, nós estivemos a discutir vacinas, estivemos a discutir máscaras, estivemos a discutir ventiladores e um conjunto de aspectos que... Ou seja, a pandemia, infelizmente, pelas piores razões, fez-nos pensar que, se calhar, é bom ter uma maior autonomia do ponto de vista estratégico. E tivemos também a sorte, e eu reitero este aspecto, a sorte, de ter à frente da Comissão Europeia uma líder com letras grandes, ou seja, uma liderança que pode não agrada a gregos e a troianos, mas esse eu penso que
é talvez, neste caso concreto, uma mais-valia, no meu entender, porque ela foi capaz de enunciar para a sua comissão, e na altura até foi assim um bocadinho secundarizada, ou seja, pensou-se, esta conversa do estratégico, esta conversa de Exato. geopolítico, Lá vêm eles com não estas é? coisas, sim. Mas de facto a Saltou. pandemia e depois o início da guerra russa na Ucrânia, ou, como dizem os ucranianos e muito bem, da invasão em maior escala ou em larga escala, porque a Ucrânia foi invadida em 2014 e, portanto, há uma década que está em guerra. Exato, começou por aquele bocadinho e depois... Estes dois aspectos conjugados que hoje também não só nos fizeram, eu diria, revalorizar esta pertença que nós damos quase como adquirida à União Europeia e à NATO. Verdade. Mas, por outro lado, também nos fez interrogar muito internamente, ou seja, como é que fazemos, como é que ajudamos, até onde é que vamos, e portanto, estes últimos anos têm sido, para quem estuda as relações internacionais, muito intensos, muito intensos, mas ao mesmo tempo muito fortes, ou seja... hoje em dia nós não questionamos e bem a existência de uma nação ucraniana. Pois. Algo que talvez antes algumas pessoas poderiam pôr em causa. No fundo, comprar aquela narrativa russa de que a Ucrânia eram duas partes e, portanto, nunca funcionou muito bem e tal. Mas lá está, mais uma vez, isso também é a altura certa para as pessoas que trabalham estas áreas, que sabem essas áreas, também poderem dar o seu contributo e fazer um papel muito, muito pedagógico, que é que eu penso aquilo que é o melhor que há, que é passar o conhecimento e depois ter um olhar crítico sobre aquilo que vai acontecendo. Claro que sim. E em relação à Europa de hoje, o que é que acha que se está a passar? E qual será o caminho? Porque a Europa está numa quase encruzilhada. Não é? E como é que vê a Europa neste contexto atual? A pergunta é ótima e a resposta mais honesta é não sei. Ok. E não sei pelo seguinte, primeiro vamos ter eleições este ano. Pois vamos. E o bom de vivermos em democracias liberais é que não sabemos à partida quem é que vai vencer as eleições. Portanto, esse é um aspecto muito, muito relevante. E estas eleições europeias podem ou não reforçar o caminho que a Europa tem feito. É isso. A Europa tem feito, a União Europeia tem feito um caminho, que é um caminho, temos que ser também muito realistas, extremamente difícil. E por isso é que eu elogio tanto a liderança de Ursula von der Leyen, porque primeiro, imaginem o que é ter que gerir enfim, pensar numa política externa que agrade a 27 Estados, sendo um deles a Hungria. Já podemos falar sobre isso se a Helena quiser, sim. Que já não é uma democracia liberal. Temos aí um problema de fundo extraordinariamente relevante. Não sei como é que a União Europeia vai resolver isso. Pois, mas isso parece-me que mais cedo ou mais tarde vamos ter que fazer aqui, talvez mesmo, quiçá, como diria o grande Júlio César, que é um dos meus favoritos, atravessar o Rubicão. A nado. Atravessar o Rubicão parece-me a mim. Mas em termos de liderança, ou seja, primeiro é esse aspecto. Depois, a União Europeia, eu sei que isto é óbvio, mas tem sempre que ser dito, não é um Estado. Portanto, muitas vezes as pessoas têm umas expectativas quase irrealistas sobre aquilo que a União Europeia pode, mas depois também não querem, ou pelo menos não entendem que isso deve ser feito, abdicar ou passar a gerir a sua soberania de forma mais partilhada. Portanto, essa questão de fundo, eu penso que só pode ser honestamente respondida se a União Europeia for capaz de fazer aqui três objetivos. Primeiro, ser capaz de pensar numa arquitetura institucional
na qual os mais pequenos, ou seja, os países menos fortes, não se sintam esmagados pelos países do costume. E quando eu digo esmagados nós podemos ter de facto voz ativa nesse processo político, ou seja, não temos que estar, é óbvio que a Alemanha tem um peso absolutamente, como dizem os miúdos hoje, brutal em todas estas decisões. É o maior contribuinte. A França a mesma coisa, por razões diferentes, mas há também essa preocupação do equilíbrio, porque eu penso que muitos dos receios dos países que não são países com mais dimensão, grandes potências, não sei se serão, mas isso depois também é outra discussão, mas a nível europeu, sem dúvida, e nós sentimos que os nossos interesses estão acautelados. Essa é uma resposta à qual ouvi dizer que Miguel Poiás Maduro esteve neste programa, portanto fui logo confrontada com a realidade. O que é que se pode dizer de interessante a seguir ao Miguel Poiás Maduro? Portanto, fica aqui um bocadinho... Não falámos muito sobre a Europa. Mas o Miguel é uma daquelas cabeças extraordinárias e, portanto, nesta matéria europeia de arquitetura, eu penso que o Miguel, sem dúvida, é uma daquelas pessoas que nos pode ajudar a pensar como é que se consegue fazer este equilíbrio institucional. Em segundo lugar, a questão da prosperidade, ou seja, a União Europeia começou por ser um projeto, obviamente, lá vamos nós, o carvão e o aço, e depois a parte económica. E nós, europeus, nesse sentido amplo, vivemos um período de grande prosperidade, ou pelo menos de um recomeço, porque muitas destas economias estavam totalmente arruinadas com a Segunda Guerra Mundial, e portanto há também esse lado, mas para nós portugueses foi de facto algo absolutamente extraordinário, ou seja, nós fomos não só todo este processo europeu, para nós, isso também é uma pergunta boa sempre para fazer, é pensarmos porque é que os países entraram ou quiseram entrar na União Europeia. Para alguns países, como Portugal, foi o reforço, não é? A solidificação da nossa democracia, com muito orgulho, da nossa democracia liberal, cujo início faz 50 anos, agora em 2024, mas obviamente também a questão de olharmos para os países europeus e desenvolvermos-nos. O país desenvolveu-se em 3 décadas de uma forma absolutamente extraordinária. Foi um balão de oxigênio brutal. Tudo, as habilitações, o desenvolvimento no seu todo. Falta fazer muito, com certeza, mas isso de facto é inequívoco. Mas depois há outros países que entraram na União Europeia com o objetivo claro de a pertença a esta organização, como a própria pertença à NATO, seria um reforço em caso de uma ameaça russa. Portanto, as razões são diferentes e, portanto, eu diria que esta questão da prosperidade é muito importante, porque nós hoje, a Helena há bocado dizia encruzilhada, nós estamos também num momento das nossas democracias liberais, no qual temos uma geração de jovens extraordinariamente qualificados. Eu tenho a sorte de poder conhecer muitos desses jovens e ao mesmo tempo não têm, olham à sua volta e seja porque não conseguem arrendar ou comprar uma casa, seja porque não conseguem ter de facto um emprego ou um trabalho no qual sejam capazes de contribuir e de progredir e de se sentir realizados, tomam opções que a nosso país nos doem na alma. Eu tenho um filho lá fora. Pronto, está aí um e bom agora exemplo. Uma neta, a minha primeira neta nasceu lá fora, está lá Mas fora. Isso é uma realidade muito, muito dura. Cada vez mais banal. E portanto, esta questão da prosperidade tem que ser mesmo, ou seja, nós precisamos de prosperidade também para poder, como é que eu ia dizer, para poder ir ao encontro daquilo que é a preocupação dos pais, das famílias, das pessoas em geral. Sim, aqui é avós, pais e filhos e netos, no fundo, todos queremos a mesma coisa. Que é isto de termos um país em que possamos ser felizes e prosperar. Exatamente. Eu acho que aí os americanos, com todos os seus percursos
aquela expressão do o direito a ser capaz de ser feliz ou de alcançar dúvida, aquilo que sem considera dúvida. ser a sua felicidade, que é diferente para É, todos nós. é. Mas isso eu penso que é uma formulação extremamente feliz, para além do óbvio, e portanto esse segundo aspecto para mim é mesmo esta questão é a questão da prosperidade, das condições socioeconómicas. Uhum. E em terceiro lugar, o sermos capazes de ter uma voz, não digo única, isso eu penso que é um caminho muito difícil, mas uma voz do ponto de vista político e do ponto de vista da defesa. Certo. E nenhum destes três caminhos é fácil, eu certamente não tenho uma resposta para dar, mas são três caminhos importantes que nos podem ajudar a perceber. Para estes três caminhos, seja uma Europa que aposta mais nas chamadas indústrias de defesa, ou seja, a parte mais industrial, a parte mais das fábricas de armamento, das munições, dos materiais, e depois também começar a pensar numa estrutura que nos permita, nem que seja, cumprir um mínimo olímpico. Exatamente. Porque do outro lado do Atlântico, mais do que a figura, eu posso dizer este adjetivo, execrável Donald Trump, mais do que isso, é sobretudo uma coisa que a mim me preocupa imenso, que é, estaremos nós a assistir nos últimos anos ao fim daquele partido republicano. E quando eu digo aquele, lá está, nós podemos ser de esquerda, podemos ser de direita, isso nos Estados Unidos não é tão, a correspondência não é tão óbvia, mas podemos discordar em matéria até de alguns valores, podemos pensar de forma diferente, mais estatista, menos estatista, podemos ter imensas discordâncias, mas isso é bom e é a essência que bom que é nós debatermos com alguém que pensa de forma diferente, isso é a coisa melhor que há. Desde que obviamente que haja fundamento e boa fé de um lado e do outro, isso é também outra coisa muito importante, mas nesse processo todo, independentemente das opções políticas, que lá está, mais uma vez podemos discordar, política externa mais intervencionista, menos intervencionista, as N asneiras cometidas a nível externo, outras que por inação, portanto, um conjunto de críticas, mas isto ser competência é isto. Todos os dias ser criticado porque fez ou não fez, mas estaremos nós a assistir ao fim de um partido republicano que teve figuras como, ou seja, dois presidentes que fecharam o ciclo da Guerra Fria, seja Ronald Reagan, com todas as suas aventuras, seja aventuras políticas, bem dizendo, que fique bem claro, e depois um presidente como foi o seu sucessor, George Bush, cuja política externa foi muito, 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 muito interessante numa época extraordinária, ou seja, isso a mim preocupa muito mais, porque é uma coisa estrutural, e quando olho para os debates, quando tento compreender, ainda assim há uma certa diferença entre os republicanos no Senado e os republicanos na Câmara dos Representantes, mas por outro lado, e ainda recentemente saíram 2 artigos sobre isso, um no Financial Times e outro na New York Review of Books, penso eu, que apontavam faziam os cálculos à média de idades. Ou seja, à média de idades na administração, eu penso que é no Senado em particular, no Congresso. E nós estamos a discutir, um dos temas desta eleição é a idade do presidente e daquilo que parece ser o seu rival ou candidato republicano, mas os dois artigos diziam, olhem, mas se nós olharmos para o Senado, se olharmos para outras partes, a situação não é particularmente melhor. Portanto, esse é um aspecto muito preocupante e por isso mais há aqui uma oportunidade que demora muito tempo, que temos que pensar a médio e longo prazo, que tem que exigir muita habilidade política para negociar um pacto a médio e longo prazo, porque é a ideia de que a Europa passar a ter eu não digo uma estrutura, mas ser capaz de ter o chamado hard power, ou seja, que é importante em relações internacionais. Nós podemos ter muito soft power,
mas até aqui acabamos por ter que contar com o hard Ora power bem. dos Estados Unidos. Verdade. Isso cada vez Está-nos mais a fazer tem falta. uma vírgula, quando se não for Exatamente. mesmo. E portanto são avisos à navegação, são um conjunto de E acha que a aspectos. Europa vai ser capaz de o fazer? Eu penso que estas eleições podem ser importantes e os próximos anos são determinantes para nós estarmos em condições de responder a essa pergunta, porque dependendo destas eleições, dependendo dos equilíbrios, Exato. se vamos assistir ou não a um reforço de movimentos de extrema, seja movimentos extremistas, movimentos como é que eu os descrevo? Com muita dificuldade. Sim, E, sim. portanto, esse para mim é um ponto importante. Não estamos, talvez, a dar. É ano de eleições nos Estados Unidos, portanto, já Exato, andamos este- todos com nervos a este- assistir a tudo e a seguir Exato. tudo e a pensar e tal, mas de facto estas um ano de eleições muitas europeias decisões, são muito, sim. muito, muito importantes. E muito relevantes, e gostava eu, e tenho a certeza que muitos de todos nós, gostava eu que nós para estas eleições tivéssemos um debate A sério sério sobre o que é Sem isso dúvida. da União Europeia, o que é que queremos, o que é que precisamos, como é que fazemos, e algo que são eleições que acabam por ser mais secundárias face às nacionais, E muito eu desvalorizadas percebo, internamente. porque obviamente é o nosso país que estamos a falar, mas do ponto de vista sistémico, do ponto de vista daquilo que é o nosso futuro a médio e longo prazo, a mim parece-me que são eleições determinantes. Sem dúvida. E fica desde já feito o convite para cá vir outra vez, antes das eleições europeias, para falarmos só da Europa, com calma. Então tenho que convidar o Miguel, Claro, até que é podemos para fazer uma nós conversa a três. fazermos os dois. Acho que sim. Fica desde já o repto Obrigada. feito, porque acho que é importante, antes das eleições, centrarmos a questão como ela tem que ser centrada, não é? E demonstrar a importância que estas eleições têm. Uma coisa que eu gostava de conversar consigo, porque já fomos à parte mundial, já estivemos um bocadinho na Europa, mas eu li uma frase sua muito interessante. E então diz: o que me move é a necessidade de levar a ciência ao público, de transmitir conhecimento aos meus alunos e fomentar neles o espírito crítico. Isso foi Que nas acho Mulheres na Ciência. Fundamental. De ser capaz de trazer para o cotidiano a política internacional com exemplos concretos e que ajudem a desmistificar a ideia comum de que o internacional, em particular a China e o seu desafio às democracias liberais, é confuso e longe. Quero tornar esse desafio parte do debate nacional. Como é que nós conseguimos isto? Bem, Sensibilizar o cidadão comum de que estas questões são muitíssimo importantes. Primeiro, tem conseguido fazer isto? Tenho feito, eu penso que tenho tentado, Pronto. tenho conseguido fazer um caminho e penso que hoje, mais uma vez, penso que talvez aqui a pandemia e a guerra, ou as guerras, Alertaram. ajudaram a Concordo. consciencializar, pelas piores razões, mais uma vez, ajudaram a consciencializar a importância desse internacional. E hoje penso que nós estamos até mais despertos para sinais, para alguns comentários, mas mesmo antes da pandemia. Eu lembro-me como seguíamos e seguimos tudo o que estava a acontecer em Hong Kong É verdade. com imensa Sim, com muita atenção. com imensa atenção, e até para uma geração mais nova, a facilidade das redes sociais, a facilidade, ou seja, o serem capazes de compreender e de ler e ouvir e ver testemunhos do outro lado do Verdade. globo. Agora, esse é um caminho no qual nós temos que ser, por um lado, pedagógicos, e porque parte muito de nós, ou seja, parte de nós sermos capazes de
traduzir, de explicar, não de forma paternalista, mas explicar de forma pedagógica e alertar para alguns aspectos, algumas dimensões e, sobretudo, no caso concreto da China, porque é um país que tem investimentos em Portugal, portanto, é um país ao qual nós historicamente estamos ligados devido à nossa presença no seu território e a questão de Macau, e que ao mesmo tempo tem tido uma estratégia muito clara, muito coerente, e nós temos que estar preparados, por um lado, e depois temos que estar muito conscientes do que é que essa estratégia significa. E enquanto professora, enquanto analista, a minha função, ou aquilo como eu entendo aquilo que faço, seja através destes podcasts, seja através do meu com o Pedro. Sim, que é podcast, excelente. Os parabéns desde já. Não, é uma dupla. O Pedro é mesmo o meu camarada destas aventuras. Nós já tínhamos feito dupla num podcast chamado Impertinente, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e divertimos muito e gostámos imenso. Vocês fazem uma excelente dupla. Que continuamos, e para nós estes temas da democracia liberal são muito relevantes, seja nas análises que nós fazemos na televisão, nos jornais e tudo isso, seja em todas estas, neste todo, tentar traduzir, e por isso é que eu dou sempre essa ideia dos exemplos concretos. Muitas vezes é muito mais eficaz se eu trouxer uma pessoa, se eu trouxer um caso. E até por falar nisso, eu lembro-me, o meu primeiro livro foi justamente sobre a China, foi esse que há bocado falámos, A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen, na China e os Direitos Humanos. E eu lembro-me na altura estar a pensar e a discutir isto com a minha editora, que é a Tinta da China, a Barba Bilhosa, e estávamos a falar e eu a dizer que como é que eu trago um debate que por razões óbvias, até os nomes das pessoas são difíceis de nós fixarmos. Isto é normal. Claro, é normalíssimo. Claro que é normal. Ou seja, e nós estamos muito mais preparados e habituados a ouvir nomes franceses, ingleses, chineses, italianos e franceses do que chineses. Claro. E, portanto, então a ideia foi mostrar a realidade dos direitos humanos, e escolhi um conjunto de direitos humanos e fui buscar um caso, uma pessoa, uma cara, uma figura. E, portanto, personalizou. Mas isso é o que nós temos que fazer. Fez muito bem. Temos que fazer, porque ajuda a explicar, ajuda a perceber, ajuda a compreender. Claro que sim. E porque me parece, para mim, os tempos que vivemos são tempos de facto difíceis, não tínhamos ilusões sobre isso. E ao mesmo tempo são tempos nos quais nós assistimos cada vez mais, e isso também foi uma das razões que nos levou a fazer o Pedro e eu fazemos o podcast das Amigas de Eleanor, porque é sobre histórias de mulheres extraordinárias, algumas pouco ou nada conhecidas. Isso é ótimo. Mas lá está, que merecem, e de que maneira que nós saibamos os seus nomes. Claro. E eu olho à volta e vejo um conjunto de ameaças, um conjunto de desafios externos, como a China, mas também internos. Claro. E um dos aspectos, não digo a todos, mas um dos aspectos mais comum a todos estes países, a todos estes movimentos, que são no seu cerne ditatoriais ou iliberais, no seu cerne, é a secundarização, ou o lugar secundário, estou a ser elegante, às vezes é terciário, que é dado às mulheres. Claro. Há um ataque concreto, sistemático, concertado, àquilo que deve ser, para mim, o óbvio, para a Helena também, mas que é a igualdade entre homens e mulheres. E isto é feito de uma maneira... E aí, isso é um dos aspectos que eu estou justamente a trabalhar neste meu livro. Olhamos para a questão das mulheres na China e repare-se no pormenor, que é, neste terceiro mandato de Xi Jinping, existia uma mulher no Politburo que
vamos lá dizer de forma assim direta, saltou fora. Ou seja... Foi ela que saltou fora? Não, foi empurrada. Estava a ver. Ou seja, não é empurrada, ela própria não tinha nada de... não tinha sequer um portfólio ou um pelouro interessante. Portanto, acabou por sair porque... Essa ausência, aquilo é explícito, não é uma coisa ao calhas, não é porque não há não sei quem, não, é explícito, é claro. E é um dos aspectos para mim mais interessantes e desafiantes, porque hoje em dia a China de Xi Jinping pronuncia-se cada vez mais sobre o que é que entende ser o papel da mulher, o papel da família, isto porque, por causa da política de uma só criança, uma das... Foi anos a fio. Um dos projetos, só a expressão engenharia social já me enerva, já me dá imensos problemas, mas que foi drástico, dramático e uma tragédia. Sim. E agora a China tem imensos problemas demográficos. Claro. E, portanto, agora é preciso... feitiço contra o feiticeiro. Completamente. Mas agora, e nós vemos isso, ou seja, Xi Jinping, aquilo que ele vai dizendo sobre o que é que as mulheres devem ser, resumindo, as mulheres têm que casar, as mulheres têm que ter filhos e, claro, secundarizar as suas vidas profissionais. Portanto, tem que manter e isto é um tema a demografia. É um tema cada vez mais quente, que nós, lá está, falamos pouco, não pensamos geralmente na China desta forma, e é um aspecto que me parece muito importante em termos de debate público, e é cada vez mais... Ou seja, nós vamos assistir, já assistimos e vamos continuar a assistir a uma pressão, coação, empurrar pelo partido metade da população da China nestas discussões. Mas e também me preocupa, claro que a China é preocupante, mas também não me admira num regime daqueles, mas basta ver o que aconteceu com o Irão, com o Líbano e com esses países todos, que nós ainda nos lembramos das mulheres andarem de biquíni na praia, de mini saias e estudarem, etc. E o que se passa agora. Claro. Portanto... Claro, mas ao mesmo tempo olhamos para a Europa e nós vemos os nossos extremos, às vezes podem, enfim, não tornar tão óbvia... Polir a coisa. Podem polir, Sim. Mas é isso, é polir, porque na sua essência há esta forma de entender, e eu... enquanto cidadã, enquanto democrata liberal, recuso-me a aceitar estas propostas, recuso-me a aceitá-las e, portanto, combato-as da maneira que sei fazer, que é através do conhecimento. Mas que há um retrocesso, e em alguns países, claro, e noutros países dissimulado, e que é completamente inqualificável. Acho que não podemos deixar. Não. De maneira nenhuma. Seja sob que pretexto for. Seja sob que exatamente, pretexto for. Isso estou completamente de acordo consigo. Portanto, terminado este capítulo, acho que ainda temos um bocadinho de tempo para irmos ao outro tema. Que é o mais apaixonante, pelo menos. Sem dúvida. Acende muita paixão, pelo menos quase semanalmente. Durante grande parte do ano, que é o futebol. Verdade. Portanto, a Raquel é uma interessada por futebol e tem uma característica muito interessante. A Raquel diz que, para além de gostar de futebol, diz que o futebol nos pode ensinar a ver melhor o mundo. Que é uma coisa que eu acho extraordinária. Escreveu um livro que se chama Para lá do Relvado, cujo subtítulo é O que podemos aprender com o futebol. E, portanto, gostava que nos explicasse como é que se pode olhar para o mundo através de um jogo de futebol. O que é que ele nos pode ensinar, tirando a arte futebolística propriamente dita e a técnica, etc, etc. O que é que podemos olhar? O que é que se pode ver, então, para lá do relvado? Ui, tanta coisa. Então... Mas explique, como é que começou a paixão pelo futebol? A paixão pelo futebol começou em casa, com a minha mãe.
A minha mãe era uma pessoa extraordinária em muitos sentidos, e um deles era perceber imenso de futebol. Que engraçado. E ser, infelizmente, do Futebol Clube do Porto. A minha também era, deixa lá. Eu acho que foi, sinceramente, a coisa de ser do contra, de ter regressado, enfim, a um Portugal que à época era, não sei, para ela talvez Lisboa, toda esta zona, ser um bocadinho do... Eu acho que fui, quer dizer, pronto, acho que fui, mas de qualquer modo... militante do Futebol Clube do Porto, e eu tive um azar brutal no timing, porque isso depois acabou por coincidir com a época de ouro do Futebol Clube do Porto, e portanto contra isso nada a fazer. Contra factos lá. Do outro lado, o meu avô paterno era doente do Benfica, e portanto foi, ou seja, eu penso que quem me ensinou a ler, a perceber, a olhar para o futebol foi sem dúvida a minha mãe. Quem me transmitiu a paixão, o que é ser uma papoila saltitante, isso foi claramente o meu avô. Que engraçado. E o futebol tem evidentemente um lado negativo, tem um lado horrível, tem um lado do dinheiro, tem um lado empresarial, tem um lado do negócio, e como qualquer outro desporto ou qualquer outra atividade de natureza humana que dá dinheiro, há sempre a possibilidade para a asneira. Mais uma vez, eu hoje parece que estou aqui em modo Miguel Poiás Maduro, mais uma vez isto é um tema com o qual eu converso imenso com o Miguel, e adoro conversar com ele sobre isso, porque é uma pessoa que pensa muito sobre estes temas da governance, daquilo que deve ser o modelo de como é que governamos o futebol e quais são os problemas de fundo. Mas para mim, ou seja, tem esse lado. O que eu muitas vezes me incomoda e já falei sobre isso, canalizamos para o futebol como se o futebol fosse o que está tudo mal e é a causa de não sei quantos problemas. Não, o futebol é uma montra. E é uma montra de muita coisa. Agora, o futebol também pode ser, primeiro, uma oportunidade para muitas pessoas que não teriam forma de ter uma vida melhor. Isso é uma realidade que, quando olhamos para, não digo todos, como é evidente, há exceções, mas quando olhamos para a maioria dos jogadores de futebol, que, por exemplo, que venham da América Latina ou de outras realidades, isso é um aspecto muito concreto. Não, é um elevador social. É muito importante. A meritocracia ali revela-se, não é? Ou se tem talento, ou se sabe jogar a bola, ou se sabe jogar a bola. Se tem método para trabalhar. Exatamente. Ou, no caso português, o caso de Cristiano Ronaldo. Exatamente. Que eu penso que é, em termos de ética, de rigor, de capacidade de trabalho, de dedicação, nesse caso concreto, extraordinário. Concordo consigo. Depois, em segundo lugar, há uma frase de um treinador mítico do meu clube, e que tem muitas coisas interessantes na sua vida, que agora infelizmente sabemos que está muito doente, que é o Sven-Goran Eriksson. Sim. E ele tem uma frase ótima que eu aproveito sempre para citar em todo lado, que ele diz: há mais política no futebol do que na política. E esta frase é muito interessante. Porquê? Primeiro, nós, através de um jogo de futebol, nós conseguimos ler história. Eu, quando vejo um jogo entre o Real Madrid, ou como eu lhe chamo, o Sauron Madrid, cachos sinistros, e o Barcelona, neste momento, como imaginam, a minha segunda equipa é o Barcelona, não se nota nada, já percebi. mas um jogo entre um Barcelona e um Real Madrid, aquilo não é apenas um jogo de futebol, é um jogo de nacionalidades, de identidades, de regiões, de história, sobretudo a história franquista, ou a ditadura franquista e por aí fora, ou... São os separatistas contra o... Sim, ou uma parte daquilo que é... A sociedade catalã é muito mais diversa, mas aquela é uma voz curiosa. E depois temos, eu quando vejo um jogo entre... como ainda recentemente, ontem cheguei a casa depois de ver o meu clube, e cheguei a casa e fui ver a final
da Taça da Liga Inglesa. E aquele jogo entre um clube como o Liverpool, que aliás é o meu clube inglês, em bom rigor, e um clube da capital londrina, e em especial o Chelsea, o modo como o Klopp ganhou o jogo, aquilo é mais do que um jogo entre duas equipas ótimas da Liga Inglesa. É um jogo onde o futebol verdadeiramente começou e tem tido imenso êxito, uma Inglaterra mais industrial, mais longínqua, mais distante, e os meninos da capital. Certo. Ou quando vou ver um jogo em Itália, um jogo entre qualquer equipa do norte italiano e o Nápoles, aquilo é a ferver. Ou quando vejo um jogo entre, por exemplo, a Lazio ou a Roma contra uma equipa como a Juventus ou o Milan. Ou seja, há uma história própria, uma leitura própria que é muito importante. E depois, se nós pensarmos bem, o futebol, para o auge, uma carreira, não é? O Steve Gerrard, que foi, enfim, só jogou num clube, o seu Liverpool, depois estragou tudo aí lá para aquela zona do Golfo Pérsico, mas não vamos falar sobre isso, mas enquanto foi jogador, aí esteve no Liverpool. E ele diz que, e ele às tantas está a pensar, tem uma biografia ótima, isso é uma das minhas guilty pleasures. Biografias, adoro futebol, treinador, jogadores, adoro mesmo. E ele às tantas ele diz que, quer dizer, 10 anos nas nossas carreiras é uma parte importante, para os futebolistas de topo é a carreira. Claro. Portanto, ao longo dessa década, que sim, nem todos temos o gênio de Messi, que é uma década e meia e mais dá. Sim. Mas durante aqueles 10 anos, em termos de liderança, em termos de opções, em termos de gestão de uma carreira, há muito que pode ser aprendido com estes futebolistas. Eles condensam tudo em muito pouco tempo. Ao mesmo tempo que vivem sob uma pressão terrível, porque, quer dizer, o futebol, nos países nos quais há essa cultura futebolística, nós estamos muito em cima do acontecimento, não é? Portanto, há muita pressão, há muita força. E também esse aspecto, ou seja, eu aprendi imenso em termos de liderança. E por isso, voltando à final da Taça da Liga Inglesa, como é que um treinador como o Jürgen Klopp põe a jogar os miúdos de forma consciente e ganha o jogo? Incrível. Mais do que a vitória, foi o modo como ele ganhou. E a parte final do prolongamento, em que o Wembley, porque é uma final, tem metade azul, metade encarnada. E durante o prolongamento, parecia que a ver na televisão, parecia que se estava em Anfield Road, no estádio do Liverpool, porque os adeptos não se calaram. É impressionante. E eu sempre que penso em cultura futebolística, em cultura de apoio, eu uso sempre o exemplo dos adeptos do Liverpool, porque durante imenso tempo não ganharam o campeonato, sofreram ali muito com aquele predomínio do Manchester United e de facto nunca deixaram de apoiar. São um exemplo em termos de como é que se está bem e de forma saudável a apoiar o nosso clube. E em termos também de estratégia, nós hoje e nós portugueses jogamos muito bem à bola, mas temos por vezes algumas dificuldades em pensar, ou seja, não há qualquer comparação em termos daquilo que o futebol evoluiu. Nesse aspecto recomendo vivamente a leitura de um livro do João Tomás e do Pedro Adão e Silva sobre o que foi o caso de Saltilho. Sim. Deixem-nos sonhar. Eu lembro-me de Saltilho, muito bem. E o modo como o país dos anos 80 era e o país depois passou a ser outro, com a integração plena na Europa, na União Europeia, e o que hoje é o profissionalismo, o apoio, a estrutura.
de toda a Federação Portuguesa de Futebol, sim. a nível das seleções, mas também dos próprios clubes. O livro é magnífico porque, de facto, nós viajamos no tempo e pensamos, realmente isto era mesmo assim, éramos mesmo... era talento, mas não tínhamos grande estrutura. Sim. E hoje em dia temos isso. Podemos depois discutir algumas das opções, evidentemente, mas temos isso. Portanto, como é que se prepara? Qual é a estratégia que nós temos que ter para nos prepararmos para um dia podermos sonhar em sermos novamente campeões da Europa ou campeões do mundo? Portanto, para mim, o futebol... E já temos condições para isso. Temos matéria-prima extraordinária. Exato. Os clubes têm, de facto, feito um trabalho notável. Agora, e nós olhamos hoje em dia, quer dizer, eu ligo e eu vejo muito futebol, talvez até demasiado futebol durante a semana, mas eu vejo jogos da Liga Espanhola, vejo jogos da Liga Italiana, vejo jogos da Liga Alemã, vejo jogos da Bundesliga. Franceses, tenham lá santa paciência, mas não, só foi durante o tempo em que o Messi lá jogava e mesmo assim com muito esforço, e eu sei que temos ótimos jogadores a jogar, mas temos muita pena. E a Liga Inglesa, em todas as grandes equipas, há portugueses. Pois é. E de um talento e de uma qualidade extraordinárias. Portanto, temos isso e podemos sonhar, porque estamos nesse patamar, de sermos melhores. E nesse aspecto, só para rematar, o futebol, e em particular o futebol em modo português, é uma lição. É uma lição de como muitas vezes, em muitas situações, nós somos capazes de nos superar, de sermos melhores, de conseguirmos singrar neste sentido de não ser às vezes através do caminho mais óbvio. E por isso é que eu defendo há muito, eu diria todos os benfiquistas, que o Portugal-Coreia do Mundial de 66 devia ser visionado em todas as escolas como lição, como exemplo. Exato. De como mesmo naquele Portugal, e evidentemente um Portugal ditatorial, o não desistir, o não baixar os braços, e ao mesmo tempo a capacidade de união. Para não querer benfiquizar este episódio, mas ontem o que é que eu trouxe do jogo, para além da vitória? Não jogámos, enfim, mas não me interessa, ganhámos, pronto, está feito. O que é que eu trago no coração daquele jogo? O estádio inteiro a aplaudir de pé, ao minuto 4 e ao minuto 87, porque são os números de dois nossos jogadores, o António Silva e o João Neves, cujo avô e cuja mãe morreram na última semana. E ao intervalo tivemos outro miúdo, Diogo Ribeiro, campeão do mundo, bicampeão do mundo em natação, e esses são momentos que são vividos por quase 60 mil pessoas num estádio, e esse poder de pertença, esse poder de união, esse lado genuinamente democrático. Naquelas quase 60 mil pessoas que estavam ontem, temos pessoas de todas as partes do país, de todos os quadrantes, de todos os modos de vida, de todas as origens. Unidas naquele espírito. Durante aquele tempo. E, portanto, esse elemento de identidade, esse elemento de pertença, de termos raízes, de conseguirmos conversar com os outros, é uma coisa muitas vezes desvalorizada ou posta para assim de lado, mas é de facto algo que nos... É muito poderoso e faz-nos muito bem em termos de autoestima, em termos de... sejam... Ou mesmo, o que é que nós tivemos nos últimos anos que nos levou às ruas da forma que nos levou quando ganhámos o Euro 2016? E a pôr bandeiras das janelas. Esse lado é um lado mexe connosco. Incrível. Extraordinário, não é? Extraordinário. Portanto, E nisso tem que se lhe tirar o chapéu ao Scolari,
que nos pôs-nos a todos, em mesmo os miúdos, 2004. a cantar o hino, que não sabiam, ninguém Uhum. sabia a letra do hino, aprendeu toda a gente a letra do hino e toda a gente pôs a bandeirinha à janela. Quer dizer, foi uma coisa extraordinária. Eu acho que a partir daí as pessoas começaram a olhar para a seleção de outra maneira. Olhem, por exemplo, por falar em nacionalismo, ou patriotismo neste caso, o caso da Alemanha. A Alemanha, por razões históricas óbvias, relação difícil com isto claro. das bandeiras, Claro. com isto das exaltações. E foi de facto um campeonato no qual a Alemanha, de certa forma, reconciliou-se com esse lado e com a sua seleção. Eu gosto imenso da Alemanha, gosto imenso dos alemães, mas a mim irrita-me muito que eles ganhem campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. Irrita-me em geral. Acho que os países assim mais desenvolvidos, bola, já têm tudo, têm ótimas economias, ótimas tudo, agora também têm que ser campeões do mundo. Acho inacreditável. Aquela frase horrorosa, o futebol é giríssimo, são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Exatamente. A mim doeu na alma aquela final, aquela final no Brasil, bolas, coitados argentinos, mas pronto, mas isso estou a brincar, evidentemente, mas eles são muito bons. Mas são. Agora a atravessar um momento menos interessante, estou a torcer pelo Bayer Leverkusen, não só porque lá está o Grimaldo, mas sobretudo porque foram buscar e apostar num homem que eu gostava tanto dele enquanto jogador, o Xabi Alonso, que até lhe perdoou aquela fase Real Madrid. E uma pessoa que já mesmo dentro de campo nós percebíamos que a riqueza daquela cabeça tática era muito, e está a fazer um trabalho absolutamente magnífico na Bundesliga. E lá está, mais uma vez, qualquer liga, qualquer campeonato que não seja ganho pelo Bayern, acho lindamente. Mas o futebol é isto, tem imensos que o futebol dá-nos para horas, dias, horas e horas de conversa, porque é mesmo a minha paixão e gosto mesmo de vivê-la assim. Eu já percebi. Como adepta. Acho fantástico. Gosto muito de falar de futebol internacional, futebol nacional evito, porque citando um amigo ou um conhecido, Ricardo Araújo Pereira, que ele aliás inclui num dos seus livros, ele às tantas diz que acho que tem, um amigo que diz qualquer coisa como Ricardo, eu sou do Benfica, mas sei ver as coisas. Isso é... Eu, aliás, uso essa frase no início do meu livro para explicar que neste livro vocês não encontram uma linha sobre futebol nacional, porque eu não sei ser... Quer dizer, eu assumo que é um conflito natural de objetividade entre aquilo que eu vejo e o que não vejo. Portanto, ou, sei lá, há jogos, por exemplo, para mim, o arqui-rival é, obviamente, o Futebol Clube do Porto. Genuinamente. E eu posso estar anos sem sequer perceber como é que certo penalti não foi marcado para o Benfica. Não vale a pena virem-me com frames e em slow motion e mais não sei o quê. Mas esse lado é um lado... ou seja, é o nosso lado emocional, com certeza, emotivo, tudo bem, mas é ao mesmo tempo uma coisa que a mim me sabe muito bem. Fantástico. É poder assumir, a pessoa trabalha de forma serena, tranquila, tudo mais. E depois tem esta paixão que assume de forma clara. Sou facciosa. Em relação ao Benfica, claro, é a pessoa a assumir que é faccioso em alguma coisa. E outra coisa, que estava por causa de uma outra entrevista que foi à Mais Futebol, às tantas dei por mim a pensar, bolas, mas que outra coisa no mundo me faria a mim, que hoje tenho 51 anos, vestir a camisola com muito orgulho de um miúdo como o António Silva, que é a minha camisola. Claro. É muito engraçado. E o João Neves, eu este ano em termos... Ontem foi muito engraçado. E o Di Maria, ontem fui comprar água, não é? Compro sempre água. E dão-nos aqueles copos. E o copo era do João. Do João Neves? Sim. E então, eu levei o copo e sentei-me, pousei o copo
e vêm duas meninas, duas irmãs, sentar-se ao meu Duas lado. fãs do João. Duas. Sim. E então foi muito engraçado. Elas não costumam, que os lugares são de um amigo do pai. Bom, porque nós também temos rede de passe e estamos sempre as Sim, eu mesmas também. pessoas, não é? Sim. Pronto. E então foi muito engraçado, porque eu fui buscar a água, tirei o copo e vejo as duas miúdas olharem para o meu copo, tipo, oh, ela tem um copo. E viram-se para o pai, que estava na fila de trás, muito discretas, muito educadas. Pai, copo. E eu estava a perceber tudo, a fingir que não percebia nada. Pi a minha água, pousei o copo. E eu disse, então, gostaram do copo? E disse, é que tens um mês. E aí ela disse, pai, a gente no intervalo vai lá comprar um. Pronto. Lá foram elas a correr no intervalo e já não havia. Já não havia, claro. Era de outro qualquer, já não sei de quem era. E eu disse, então conseguiram o copo? Não, já não havia. E eu disse, então podem ficar com o meu. Ai, você não imagina a alegria que eu dei àquelas miúdas. Mas é espetacular. É tão engraçado. Tão engraçado como estas pequenas coisas. Sem tanto ver, era a primeira vez que elas iam ao futebol, nunca tinham ido. E o pai levou-as, uma devia ter aí 9 anos e a outra pai 6. Foi muito engraçado. E então o olhar delas, olhar para o copo, foi uma coisa que eu achei fantástica. Mas eles dois são dois Pronto, miúdos mas isto absolutamente é o extraordinários. futebol, é esta convivência, o que se está ali, e depois já estamos todos aos beijos quando há golo e abraçamos quem não conhecemos. Faz parte. Exatamente, aquilo é muito, muito, muito engraçado. Por isso, Raquel, estamos juntas nesta paixão, embora eu não seja tão fanática quanto Não, eu reconheço que sou um bocado. nem pouco mais ou menos, mas é bom ser assim e ter um escape. Eu percebo, e às vezes eu também gostava de ser assim, tão ferrenha, mas não consigo ser ainda. Pode ser que lá chegue. Isso, não, Quem isso sabe? nunca se perde a esperança. Pois, pode ser que ainda lá chegue. Muito obrigada pela conversa. Obrigada, Helena. Ainda estaríamos aqui muito mais tempo, mas não pode ser. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal de YouTube, ativem o sininho, sigam-nos nas redes sociais e mandem-nos e-mail para o nosso e-mail, deem-nos sugestões, que façam comentários, etc. E vemo-nos em breve. Obrigada!